Olá, o meu nome é Shani Lácia e neste episódio quero falar sobre a simbologia do Trishula. Trishula é a palavra em sânscrito para tridente e esta palavra significa literalmente três pontas. Esta poderosa arma de três pontas é considerada um símbolo de poder e vemos-la associada a divindades em várias partes do mundo. Na antiga Grécia, vemos-la associada a Poseidon, o poderoso deus dos mares, ou então a sua contraparte romana sob a forma do deus Neptuno. No panteão afro-brasileiro, Exu, o deus da comunicação e do movimento, carrega um tridente. Neste contexto, vemos a base assente na terra e as pontas viradas para cima, simbolizando, portanto, a evolução do ser humano. O tridente aparece também associado à mitologia nórdica, celta, persa ou japonesa. No budismo pode-se encontrar o Trishula associado à Dharma Chakra, simbolizando sabedoria, pureza e compaixão. Em termos práticos, era usada por gladiadores romanos e também por pescadores para apanhar peixe. Por ser um símbolo de poder, é usado como brasão de armas na Ucrânia e para os gregos e romanos simbolizava o domínio sobre os mares. Não é de estranhar que a cultura cristã começou a dominar a Europa a partir de uma determinada altura, tenha feito esta associação entre o tridente e a forma do diabo, fazendo uma associação deliberada entre os deuses não cristãos e o conceito do mal. O tridente é também usado como símbolo da psicologia. Freud associava as três pontas ao inconsciente, ao ego e ao superego. Seja qual for a abordagem, percebemos que este símbolo está associado a alguma forma de poder desde tempos imemoriais. Se recuarmos até à antiga cultura da Índia, percebemos que há várias divindades que carregam também sempre um tridente. Os mais emblemáticos são Shiva, Durga e Kali. Vejamos então alguns dos possíveis significados do Trishula e por que razão é que alguns deuses são assim representados. Conforme explicado nos episódios 8 e 14, temos então três nadis, temos Sushumna, Ida e Pingala a passar pelo nosso corpo. Estes canais energéticos devem então funcionar sem nenhum tipo de obstrução para se atingir a iluminação, a paz, a comunhão interior. Sendo Shiva o senhor dos yogis, é então mostrado como aquele que desbloqueia estes três canais. As três pontas do Trishula representam também as três qualidades ou os três modos da natureza material. Considera-se que neste plano de existência tudo está sempre influenciado por estes três tipos de energia que são combinadas de diferentes formas e em diferentes proporções. São também chamados gunas, sendo que a palavra guna designa aquilo que amarra, aquilo que prende. Estes estados são chamados em sânscrito tamas, rajas e sattva. Tamas é um estado energético associado à ignorância, à inércia, à estagnação. Caracteriza tudo o que é sujo, desordenado, desprovido de iluminação. Representa o estado adormecido. Rajas é um estado associado à ação, ao movimento, à criação, ao dinamismo. Tudo o que implica uma iniciativa, o ato de iniciar algo que necessita de um impulso. No entanto, esta ação por vezes pode ser um pouco caótica e desprovida de coesão. Representa o estado de sonho. Temos então o estado de sattva, que é o que vai trazer o equilíbrio e uma visão clara à ação. Sattva representa, portanto, a energia da calma, da contemplação, do equilíbrio entre a ação e o pensamento, entre a emoção e a razão. Está associado a tudo aquilo que são valores progressivos, o que nos ajuda a evoluir, o conhecimento. Representa o estado desperto. Shiva, Durga e Kali carregam então o tridente para mostrar que eles estão acima desses três gunas, estão acima dos estados da natureza material. Eles estão, para além disso tudo, situados no estado de transcendência. Significa também que para entendermos a sua verdadeira natureza, temos que nos elevar acima destes três modos de consciência. Estes deuses representam a sabedoria pura, intocada pelos três estados da natureza material. Portanto, para entendê-los, precisamos de nos situar no quarto estado, o de meditação, ou dhyana. As três pontas do tridente podem representar também o passado, presente e futuro. É o caminho que nós vamos percorrendo neste mundo ao longo do tempo e supõe-se que esse caminho seja de evolução. No entanto, o tridente, carregado pelos deuses, lembra-nos que o tempo é uma concepção mental
E quando conseguimos quebrar o ciclo de samsara, o ciclo de repetidos nascimentos e mortes, quebramos então a ligação que temos com o tempo da maneira como o concebemos agora. Os deuses são considerados Trikalagya, que conhecem o passado, o presente e o futuro. Isto significa que, ao contrário dos humanos, que só conseguem ver o momento presente e lembrar-se de fragmentos do passado, eles têm plena consciência de tudo o que houve e tudo o que está para vir. É como se vissem tudo de um ponto de vista mais abrangente e conseguissem abarcar o infinito. O Trishula representa, portanto, este domínio sobre o tempo, estar para além do tempo. Os deuses não são afetados pela passagem do tempo e ensinam-nos também a aspirar a esta eternidade e infinitude. Outra analogia é que pode ser feita com os 3 sistemas planetários. Os Vedas consideram que existem 3 sistemas planetários dentro da criação material. Um sistema inferior, dominado pela ignorância e pela violência extrema, um sistema superior, dominado pela beleza e pela auspiciosidade, e depois um sistema intermédio, onde se insere o planeta Terra. Considera-se então que no planeta Terra existem estas 2 vertentes. Aqui neste sítio podemos encontrar as coisas mais terríveis, mas também as mais belas. Portanto, no nosso planeta existe essa dualidade encontrada num sítio só. Os deuses convidam-nos a conhecer uma dimensão que vai para além do Triloka, os 3 sistemas planetários. Temos ainda associado ao Trishula os princípios da criação, manutenção e preservação em ciclos contínuos. Já falámos sobre isto várias vezes em episódios anteriores. Mais uma vez, o Trishula é que vai então criar a ligação, a passagem de um estado para o outro, completando o ciclo criação, manutenção, destruição e por aí fora. Outro conceito importante na filosofia védica tem a ver com o conceito de Maya. Maya Shakti é uma energia que envolve todos os seres que nascem nesta dimensão material e que cria em nós como que um véu de ilusão. Cria-nos a ilusão de que aquilo que é temporário é, na verdade, real. Acreditamos que apenas aquilo que é palpável e que pode ser percepcionado através dos 5 sentidos é que é real, como na expressão ver para crer, e pensamos que aquilo que não pode ser percebido por estes 5 sentidos não é real. Mas, como vimos há pouco, os deuses convidam-nos efetivamente a conhecer essa dimensão que está para além daquilo que é percebido pelos 5 sentidos. Se imaginarmos Maya como um véu de ilusão que cobre a nossa visão, o Trishula é aquela arma que rasga e trespassa esse véu, que nos permite abrir um buraco e ver uma realidade diferente que se estende à frente dos nossos olhos, tal como acontecia na alegoria da caverna de Platão. Por essa razão, o Trishula está também associado à terceira visão. Temos estes 2 olhos materiais e depois temos ainda uma outra dimensão, a terceira visão, que nos permite ver outras realidades. Shiva e Kali são representados com um olho no centro da testa, para mostrar que a sua terceira visão está plenamente desenvolvida e que podem ajudar-nos a desenvolver também essa visão. Os devotos de Shiva usam normalmente na testa uma tílaca feita de 3 linhas e um bindi vermelho ao centro, que tem a ver precisamente com todas estas simbologias associadas ao Trishula e ao número 3. Por vezes usam mesmo a combinação das 3 linhas com o Trishula. Temos outros símbolos que representam o mesmo que o Trishula, mas de uma forma mais subtil. O triângulo com o vértice virado para cima representa a energia masculina e o triângulo com o vértice para baixo representa a energia feminina. Vejam, por favor, o episódio 15, onde isto é explicado com mais detalhe. A combinação dos dois representa então o princípio da gênese, da criação. 3 mais 3, as 3 pontas do Trishula de Shiva combinadas com as 3 pontas do Trishula de Shakti. Outra imagem que representa o mesmo princípio e que é encontrada em construções, em imagens em várias partes do mundo, é chamada a flor da vida. É um padrão circular bastante complexo, mas a sua matriz é esta forma. Reparem como esta flor de 6 pétalas pode ser associada aos triângulos que mostrei anteriormente. E observem também como temos um Trishula virado para cima e outro virado para baixo. Shiva para cima, associada ao céu, Shakti para baixo, associada à terra. Observemos agora outra associação interessante. Quando nos sentamos a meditar,
Nós adotamos uma determinada postura e não é por acaso. Ficamos sentados com a coluna direita e as pernas cruzadas ou sobrepostas em Padmasana. E isto tem uma razão de ser. Já falámos disto em episódios anteriores, em que se explicava esta posição para desenvolver o alinhamento dos chakras, mas reparemos então noutro detalhe. Visto de cima, o corpo nesta posição faz a forma de um triângulo. Visto de frente, faz também a forma de um triângulo. E faz também a forma da parte de cima da flor da vida, ou de um lótus, ou de um trishula. O lótus nasce no lodo e sobe em direção à luz. Por isso mesmo é que é classicamente utilizado como um símbolo de ascensão. Portanto, ensina-nos a sermos como o lótus e a procurarmos este caminho. O trishula corta a nossa ignorância para que possamos crescer como um lótus. Portanto, a associação destes dois símbolos mostra-nos então que para podermos chegar à luz temos que aprender a cortar a ignorância. Se pensamos que o caminho de evolução espiritual é feito alegremente só com rosas e borboletas, estamos completamente enganados. Haverá momentos de plena felicidade alternados com momentos de grande luta interna. Porque o corte da ignorância não se dá sem luta, sem haver uma ruptura. O pássaro não nasce sem partir a casca do ovo a partir de dentro. O bebé humano não nasce sem romper a bolsa amniótica e passar por um canal apertado. A flor não nasce sem ter que rasgar primeiro a película da semente e brotar acima da terra. Em suma, não há nascimento nem renascimento sem haver uma ruptura drástica. Considera-se que um yogi renasce quando é iniciado então no caminho espiritual. Ou seja, acontece uma ruptura com aquilo que ele achava que era a sua verdadeira identidade, para então se aperceber de uma realidade muito mais abrangente. Implica retirar as capas que a sociedade foi colocando em cima de nós ao longo de toda a vida e que nós também colocámos a nós próprios. Portanto, acontece um movimento no sentido contrário, de ir retirando uma a uma todas essas camadas até chegarmos ao cerne da nossa identidade. Não há certo nem errado, há o que está de acordo com a essência de cada um, de acordo com o nosso Dharma. E cabe a cada um de nós fazer esse caminho de autoconhecimento. Às vezes por avenidas largas e luminosas, às vezes por vielas estreitas e obscuras, mas ir fazendo esse caminho até chegar ao destino final. Podemos observar o exemplo do príncipe Siddhartha, que passou por todos esses processos de autoconhecimento e de desconstrução até se tornar Buda, o iluminado. Há um verso interessante que estabelece uma analogia com este rasgar do véu. Nasci na mais escura ignorância, e o meu guru abriu-me os olhos com a tocha do conhecimento. Ofereço-lhe a minha respeitosa homenagem. O guru pode ser alguém que seja avançado espiritualmente e que nós escolhemos para ser o nosso mestre ou nosso professor. Pode também ser o guru interno, mas é preciso estar já num estado bastante avançado para se conseguir ter acesso a ele. Pode ser também qualquer ser com o qual possamos aprender, observando o seu exemplo, as suas qualidades e cultivando isso também em nós próprios. Basta observarmos o universo com humildade e vamos ver muitos gurus e muitas lições à nossa volta. A humildade é o primeiro requisito para começarmos então a abrir a terceira visão, a rasgar metaforicamente a pele com o trishula e podermos então abrir essa visão a outras dimensões. Este é o simbolismo do trishula, toda a jornada que tem que ser feita desde a escuridão até à luz. Shiva, Durga e Kali são a representação máxima da força, às vezes bruta, que nos permite rasgar vigorosamente os obstáculos e abrir então o campo de visão que se estende à nossa frente. Destrói a ilusão, o nosso apego ao falso ego, o nosso apego àquilo que não nos pertence. Embora seja uma arma, é uma arma que traz os resultados mais auspiciosos. É a arma do discernimento. Lembremos-nos que muitas vezes é preciso destruir para que algo novo seja criado. Assim me despeço, esperando que estejam cá para o próximo episódio. Por favor, não se esqueçam de subscrever o canal de YouTube e fazer like nas páginas de Instagram e Facebook do Dharma Seeker. Até à próxima. Namastê.